Olá, estamos aqui na terceira temporada do Mira Talks, que é o seu podcast que fala sobre educação, inovação, negócios nesse setor de educação. E hoje temos um tema aqui muito importante, muito relevante. Vamos falar sobre tecnologia educacional e nada melhor do que trazer aqui uma referência nesse assunto, né? Que é o Bruno Brusco. Bruno Brusco é diretor de tecnologia educacional da Somos Educação, que é a maior empresa do país. Então, muito bem-vindo aí, Bruno. É um prazer receber você aqui. Ô, Diegão, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por esse convite maravilhoso. Aliás, você sabe que a gente estava aqui antes, né, conversando, mas eu não te falei, mas quero reforçar. É muito legal a gente estar aqui nesse momento, depois de 14 anos que eu estou na empresa, porque quando eu cheguei, eu lembro de vocês, a gente trabalhando juntos, você, a Ju. Então, eu só tenho uma história muito boa de trajetória com vocês e aqui na Somos Educação. Obrigado pelo convite. Legal, obrigado por ter vindo. Então, Bruno, e como você falou, né, a gente acompanha aí a evolução da tecnologia, das tecnologias e do impacto delas na educação. E você estando ali no dia a dia, né, no ambiente, no contato com as escolas, mais ou menos quantas escolas você já atendeu? Você tem uma ideia aí? Você impactou com as soluções ali da Somos Educação? Tá, legal. Diego, me permite contar um pouquinho só da minha história rápida e eu respondo essa sua pergunta mais objetivamente. Mas eu atuo com tecnologia educacional há 21 anos. Então, já há bastante tempo atuando nessa frente. E aí, quando você me faz essa pergunta, quantas escolas eu acho que eu já impactei? Olha, eu tenho certeza que foram mais de 12 mil escolas. Por quê? Incrível. Hoje, no Plural, que é a plataforma que nós temos, né, e ela tem 10 anos, então parte desse tempo que eu atuo com tecnologia educacional, nós vivemos dentro do Plural a expectativa, né, de atuar com 12 mil escolas, para ser mais exato. E só que nesse tempo todo, eu comecei lá atrás, trabalhando com desenvolvimento de software, aprendendo muito sobre formação de professores, como que a gente desenvolve soluções de fato que ajudam o dia a dia desses professores. E aí, no contexto da Somos Educação, nesse tempo, a gente descobriu até, a Somos tem uma composição de ofertas muito grande de sistemas de ensino e de editoras. E a gente quer cada vez mais ajudar as escolas em todos os âmbitos, né? Com todas as nossas marcas. São mais de 30 soluções que a Somos oferta. Então, nesses últimos 10 anos, a gente descobriu que não fazia sentido ofertar para a escola mais de 30 soluções para ela acessar. Então, a gente criou o Plural com o objetivo de ser esse canal único de acesso de produtos e serviços digitais para, no fundo, óbvio, ajudar os gestores educacionais a entender se a sua escola está evoluindo para, no final, entregar para as famílias o que elas querem, né? Que o aluno se desenvolva, que o aluno aprenda, mas também dar ferramentas para os professores poderem ter o seu dia a dia mais facilitado, né? Então foram pelo menos 12 mil escolas, posso afirmar que 6 milhões de alunos, você não me perguntou, mas acho legal falar 6 milhões de alunos e quase 450 mil professores. E mais recente, né? A gente tinha muito mais o foco, a Somos Educação muito mais o foco em escolas privadas, mas mais recente, nos últimos anos, a gente resolveu ir também para levar toda a qualidade que a gente leva, né, para essas escolas privadas, levar também para a rede pública. E o que particularmente me deixa muito mais feliz nesses mais de 20 anos de atuação. Então, lidar de fato com rede pública, onde você vê de fato a escola, as crianças que precisam de verdade, né, todo mundo precisa, né, mas sim, a hora que você vê o impacto e, de fato, o propósito, é bastante legal. Bastante legal, né Bruno? E daqui a pouco a gente já vai falar sobre IA, tá? Sobre inteligência artificial, que todo mundo quer saber e tudo mais, mas acho que você trouxe uma informação importante aí, um histórico, né, de 20 anos aí nesse meio, né? Como que você pode falar sobre os impactos, né, da tecnologia da educação nesse período, né? De como que a educação estava e de como que ela está hoje. Ela está no debate com IA, com celulares, com um monte de coisa, mas assim, essa evolução até agora, né? Como que a tecnologia contribuiu para a melhora do dia a dia, para a melhora do aprendizado dos estudantes? Vou tentar falar em 3 partes. No começo da minha carreira, mais ou menos no meio e agora, que eu acho que é uma boa narrativa aqui.
Cara, eu lembro que no começo da minha carreira, lá dos meus 18 anos, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia e educação, o que a gente percebia, né? Uma geração que estava começando a se acostumar com o uso de internet, né? A internet ali mais ou menos 98, se eu não me engano. Não tem o número exato, o ano exato, mas mais ou menos 95, 98 o uso de internet. E aí lá em 2004, 2005, quando eu comecei minha carreira, eu lembro que muito era... Tá, como que a gente facilita a vida de situações mais burocráticas que o professor tem no dia a dia? Então, como que ajuda a chamada? Como que ajuda no registro ali do diário de classe? Como que ajuda, de alguma forma... né? Operacionalizar. Antes tinha muito aquelas transparências, né? Aqueles aparelhos que depois vieram seus projetores com slides, tudo. Era transparência, que o professor escrevia e colocava lá. Então, naquela época, Diego, eu acho que estava todo mundo ainda entendendo e aprendendo o potencial do uso da internet. E as coisas fluíam um pouco mais facilmente. Então, beleza, aprendemos a lidar com a internet lá naquela época. Aí veio uma segunda situação, né? Tá bom, eu quero facilitar então a vida da sala de aula ali do professor, mas eu tenho um outro aspecto, que é a infraestrutura, hardware, né? Então também tinha uma dificuldade bastante grande das escolas e era muito caro você investir em equipamentos para que o professor pudesse ter o acesso à tecnologia dentro da sala de aula. Não tinha 3G, 4G, nada disso existia, né? Então a escola tinha que prover. Então eu lembro que na época a gente desenvolveu um projeto de diário eletrônico em Palm Top. Palm Top. Então, Palm Top. Então você fazia chamada lá, Diego, sei lá, Bruno. E era ali no Palm Top. Logo vieram as inovações, o avanço dos computadores, dos notebooks, e aí colocamos os notebooks em sala de aula e a evolução começou a ser um pouco maior, mas a infraestrutura continuou sendo um desafio. Passando para o meio, aí começou a vir assim, tá bom, dado que a gente superou um pouco essa questão de infraestrutura e de como usar a tecnologia, como que agora eu crio aulas mais dinâmicas? Como que eu uso o potencial de produção de conteúdo de uma forma mais interativa, né? Daí veio a onda dos livros digitais, os cadernos digitais com pins, né? Com conteúdos. Você lembra dos pins que a gente trabalhou junto lá no passado? Então, como que você facilita para o professor ali enriquecer aquele livro dele impresso num ambiente digital, mas você trazer vídeos, objetos digitais, animações para facilitar a vida, né? Então, teve essa evolução. Depois veio um período mais recente, que foi um período extremamente drástico, né? Totalmente oposto do pêndulo, né? Ou totalmente desequilibrado, que foi a pandemia. Então a pandemia foi blackout, né? A pandemia não tinha mais essa presencialidade aqui. Então você tinha que obrigatoriamente usar um recurso digital para continuar dando aula. A gente, inclusive, na Somos, conseguiu, através do Plural, fornecer as aulas digitais, né? Então o professor abria ali a aula, os alunos acessavam. Só que o desafio para os professores foi de, cara, como que você é acostumado lá na lousa, escrever com giz, você de repente vai para um ambiente totalmente diferente, né? Quem está no mundo corporativo, no escritório, até está mais acostumado, né? Se fazer reuniões online. Mas os professores, cara, gostam disso aqui, né? Gostam de olhar no olho, né? De troca, de interação. Então foi bastante difícil. Eu lembro que tinha professor que pegava a lousa mesmo, colocava atrás dele, abria a câmera e fazia o giz na lousa atrás dele. Então veio uma época muito difícil, mas veio a evolução dos conteúdos e veio essa obrigatoriedade. O pós-pandemia é que assim, ninguém queria mais saber de tecnologia por um momento, né? Teve cara, pelo amor de Deus, não me fala mais de computador, agora vamos voltar para a sala de aula, para a dinâmica, mas vamos aproveitar os aprendizados todos, né? Então como que a gente soma o bom uso da internet, infraestrutura, desenvolvimento de conteúdo, livros digitais e seus derivados. De certa forma, a pandemia fez acelerar isso, né? Potencializou as práticas pedagógicas, acho que as metodologias evoluíram e, honestamente, eu acho que foi óbvio que a pandemia foi péssima, essa não é a discussão, mas esse impulsionamento fez com que talvez os professores estivessem mais próximos da realidade dos adolescentes, dos alunos, né? Que estão a todo momento ali com um celular, numa rede social, no TikTok, no Instagram, no YouTube. Então, acho que os professores tiveram que se desenvolver para trazer práticas pedagógicas mais inovadoras para a realidade dos nossos alunos e deixar um pouco de lado aquilo que eles aprenderam, os professores aprenderam
aquele formato de algo que eles aprenderam no passado. Sim. Inclusive, o Plural ele foi um dos destaques, acho que o principal do país, né? A principal solução tecnológica do país durante a pandemia, né? Talvez o que mais cresceu, acho que a gente tem até dados em relação a isso, não sei se você tem, mas assim, até queria pegar esse ponto, porque como já havia ali uma solução pronta, já no caminho, né? E quando aconteceu a pandemia, estava tudo lá estruturado, né? Lógico, com algumas ganhos, alguns inputs que foram necessários se fazer. E a gente viu decolar, assim, né? O uso do Plural, né? Conta só um pouquinho como que foi isso, porque isso é história da educação brasileira, né? Que a gente vai contar por muito tempo. O que foi a pandemia e o impacto dela na educação, né? Cara, bom, foi para a humanidade, acho que um dos momentos mais difíceis. E pra gente que estava ali, eu lembro exatamente do dia. Eu lembro dia 17 de março de 2020. Já se falava, né, do lockdown, enfim, mas ninguém acreditava, cara. Eu não acreditava. Eu lembro que a gente se reuniu ali na Somos Educação, reunião de diretoria de emergência. Vai fechar tudo a partir do dia 20 e acabou, não tem mais aula presencial. Não lembro exatamente, já tinha determinação, mas eu já tinha essa expectativa muito grande, tá? Aí o Plural, ele já faz parte, né, da oferta dos sistemas de ensino das editoras. Então as escolas que fecham um contrato com a gente para ter acesso aos materiais didáticos, elas têm o Plural também como uso dos recursos impressos, só que no digital e, óbvio, super enriquecido com atividades e tudo mais. Então as escolas já estavam com um embarque feito no Plural, mais modesto do que foi necessário acontecer. Então, chegou lá dia 17, cara, vamos ter que facilitar a vida das escolas, vamos ter que, esse processo de cadastro de aluno, de professor, vai ter que ser mais fácil do que é. Nós vamos ter que, ao liberar ali o acesso ao livro digital, que tiver todo mundo conectado, a aplicação tem que rodar mais rápido, não pode ser lento. Vamos ter que escalar a solução para que ela comporte milhões de alunos. Nós não tínhamos a oferta da aula assíncrona, né? Via ali, a gente fez uma parceria muito rápida com o Google para dar aquela aula via Meet. Na época chamava Hangouts ainda, até o Google mudou depois para Google Meet. Então a gente chamou o Google e falou assim, cara, seguinte, hoje é dia 17, provavelmente dia 20 as escolas estão paradas, a gente, como companhia, a gente se vê na obrigação, uma empresa de educação, se vê na obrigação de fornecer para as escolas que quiserem acessarem o Plural. E aí foi até legal, assim, como companhia. Então, por exemplo, se a escola só contratasse o ensino médio, a gente permitiu o acesso dela em todos os segmentos que ela dava aula. Então, a gente permitiu que a escola usasse. Então, foi super desafiador, Diegão. A gente teve que... Cara, a gente virou noite, fazendo teste de acessos, desenvolvendo facilidades, trazendo edtechs integradas no Plural. Por exemplo, laboratório de ciência. Como é que você vai continuar rodando o laboratório de ciências se você não tem mais o laboratório físico? Então nós fizemos uma parceria correndo com uma empresa chamada Cloud Labs, que simulava o laboratório ali dentro do Plural integrado. Enfim, cara, eu acho que foi a época que eu mais trabalhei na minha vida, mas a gente tem bastante orgulho porque até hoje a gente passa nos corredores de eventos, de feiras e tudo mais. Se, cara, você é do Plural, putz, você não sabe o quanto você salvou a nossa escola. E, cara, só de lembrar eu arrepio aqui. Foram, Diegão, mais de 23 milhões de aulas digitais que aconteceram no Plural. 23 milhões? 23 milhões de aulas que aconteceram no Plural. E o Plural, ele se tornou reconhecidamente por matérias, enfim, a plataforma educacional digital do Brasil, a maior. E eu tenho um dado na minha cabeça, se eu pego o que a gente chama de traffic share, então os acessos, né, nos últimos 5 anos, o Plural detém, comparado com as plataformas que estão concorrendo com a gente no mercado, né, o Plural detém 43% dos acessos à educação básica acumulados nos últimos 5 anos. Incrível. É disparado a plataforma com mais acessos. A segunda colocada tem 10%. Então, para você ver E antes da pandemia, esse percentual era bem abaixo, né? Era 43%, era o quê? 10, 20? Cara, antes da pandemia a gente nem mensurava, pra ser bem honesto. Eu nem sei te dizer.
Tá? A gente, de fato, teve, aí até por necessidade, na verdade, por avanços mesmo de outras soluções que podiam nos dar esses dados, a gente, no meio da pandemia, foi quando a gente começou a mensurar, né? Lá em 2020, exatamente. Então, eu não tenho o dado de antes. Mas eu julgaria dizer que antes era mais equilibrado, tá? Não tenho... Não acho que o plural era mais dividido, era mais pulverizado. Não acho que o plural tinha essa predominância toda antes da pandemia, não. Realmente, foi um período bem difícil para todos e na educação, então nem se fala, né? Então foram marcas aí que ficaram, mas soluções como o plural e soluções que as escolas que não tinham acesso, enfim, procuraram fazer, mantiveram ali as aulas ocorrendo e tudo mais, e acho que isso é uma coisa que vai ficar marcado para muita gente, e o plural é uma referência com certeza, né? E aí a gente vê um pouco, né? A gente começa a chegar agora em 2023, 2020, né? Logo depois da pandemia, enfim, o pessoal começou a voltar para a escola e de repente surge esse fenômeno da inteligência artificial, né? E daí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque tem vários desdobramentos, né? A inteligência artificial, e ela extrapola a ferramenta. Ela tem as questões éticas, tem uma série de questões que só dentro de uma corporação é possível avaliar, né, os limites e tudo mais. Então, eu falo porque eu pude participar de palestras suas, né, em que você fala e as pessoas, né, olham o prompt ali, né, da solução, né, de onde você tem que fazer as perguntas ou pedir as coisas, né, e as pessoas ficam maravilhadas, né? E assim, então eu queria que você falasse dessa chegada da inteligência artificial e como que ela pode impactar a educação de uma maneira positiva e quais são os cuidados também em relação ao uso desenfreado. Cara, você sabe que falar de inteligência artificial é até engraçado. Eu não lembro, eu acho que foi mais ou menos no final de 2022. Meu irmão também, ele é da área de tecnologia, né? Mas num mercado totalmente diferente, não tem nada a ver com educação. Aí ele me mandou uma matéria ali, eu acho que era do ChatGPT ainda na época, né, que tava lançando tudo, e meu irmão falou assim, fica ligeiro que esse negócio aqui vai mudar a tua vida. Eu olhei e disse, vai nada. Falei brincando ali na troca de WhatsApp, vai nada, né? Cara, passaram 2 meses, mais ou menos, aí eu comecei a ver essa onda de inteligência artificial e eu comecei a me aprofundar. Cara, pra mim a inteligência artificial hoje, eu só não vou dizer que ela foi mais importante do que a chegada da internet, porque a inteligência artificial depende da internet. Uhum. É uma evolução, né? Mas eu coloco ela num patamar tão grande quanto a chegada da internet. Só que com uma diferença, eu acho que o uso real da internet, as boas práticas de uso da internet e tudo mais, elas foram lentas. Uhum. Foram anos e anos, né? Eu comecei aqui falando quantos anos foi pra gente começar a, de fato, inserir a internet para um uso real do dia a dia. Já a inteligência artificial, cara, é bizarro. Você falou de prompt aqui. Se você souber fazer um prompt ali, seja em qualquer assistente de inteligência artificial, cara, na hora ele te traz coisas espetaculares. A gente, lá na Somos, começou em meio de 2023. A gente falou assim, cara, vamos aprofundar em pesquisas sobre como que a gente vai levar a inteligência artificial para a sala de aula. A gente chegou até uma matéria da McKinsey, enfim, a matéria ela falava assim, como que a inteligência... E é uma matéria mais antiga, uma matéria até lá de 2021, já falando de inteligência artificial. Como que a inteligência artificial vai impactar a vida dos professores na educação básica. A gente leu aquela matéria, e a matéria... Resumo, tá? Falava que a vida dos professores no dia a dia, na semana, o professor gasta mais ou menos 50 horas em torno da aula, mas para se preparar, para fazer tudo que ele precisa para a aula. Dessas 50 horas, 49% do tempo que ele tem é de fato dando aula. E 51% do tempo é ou preparando a aula, ou fazendo as atividades ainda mais administrativas de anotação em diário, enfim, essas coisas, correção de provas e tudo mais. Estudo da McKinsey. Isso tudo da McKinsey. Ou seja, cara, num ambiente onde você tem que cada vez mais preparar o aluno para trabalho em equipe,
para liderança, para habilidades sociais, né, as soft skills, você precisa conseguir fazer com que o professor tenha mais tempo para se dedicar a cuidar do aluno. Então você tem que tirar essas atividades dele. Então foi aí que a gente pegou e falou assim, cara, nós temos que desenvolver aqui então assistentes que vão facilitar a vida do professor em torno do quê? Do livro, do material didático que está dentro do plural. Por quê? Pô, ele já contratou aquele livro, ele já gosta, né? A escola já contratou, já gosta daquele livro, já gosta daquela proposta pedagógica, já gosta daquela marca, daquele autor. Eu não vou reinventar moda. Eu vou trazer uma inteligência artificial que, com base naquele material, com aquela proposta pedagógica que ele já definiu, que ela potencializa ainda mais. A gente, aí aqui, ficou muito próximos da AWS, que é a Amazon Web Services, Sim. que, assim como a todas as outras Big Techs, desenvolveu muitas soluções de inteligência artificial. E eles foram parceiraços nossos. E a gente rapidamente conseguiu desenvolver os primeiros assistentes ali. E basicamente era com base no conteúdo ali daquele professor, daquele aluno, do livro. A inteligência artificial consome aquele conteúdo e a partir dali gera para o professor um plano de aula. Pronto. O professor vai lá e fala, vou dar uma aula sobre células. Quero dar uma aula de 50 minutos. Ele vai lá e fala assim, então você vai trabalhar esses recursos, esses objetivos. Você começa a sua aula ali 10 minutos fazendo uma abertura com esses tópicos, 30 minutos esses tópicos, e depois você finaliza. Tudo baseado no material. Tudo baseado no material, que esse é o grande diferencial que a gente traz. Você vai ver diversas soluções usando assistentes, prompts para facilitar, mas aqui é uma solução única porque só a gente tem aquele sistema de ensino, aquele conteúdo, aquele material, aquela solução que a escola escolheu. E com base nela a gente faz plano de aula, geração de imagens, apresentações, geração de vídeo. A brincadeira que eu gosto de fazer é, cara, quantas vezes, né, como professores, a gente não tá lá no domingão, aí de repente começa lá o Fantástico, aí você fala assim, caraca, eu tenho que dar aula amanhã às 7 horas, é uma aula que eu não tenho apresentação pronta, tô ferrado, vou ter que virar à noite aqui. Cara, a gente conseguiu lá no plural, ele vai lá, se vou dar essa aula, sei lá, de células, eu quero um slide quero uma apresentação com 5 slides em português sobre células, me gera aí a apresentação, ele aperta um botão, ele pensa ali 30 segundos e gera a apresentação pronta, ele faz o download. Aí ele, óbvio, se quiser, faz um ajuste de formatação, mas traz imagens, traz tudo pronto, cara. Incrível, né? Então, isso pra mim, Diego, assim, você vê que não tem muito segredo. Você tem que saber perguntar bem, você tem que fazer um bom prompt. Não adianta você falar assim, quero uma aula de células, ele vai ser bastante amplo consultando o material. Agora, se você especifica, eu quero 5 slides, eu quero que estruture em tabelas, eu quero... E quanto mais parâmetros você passa, melhor. E aí você perguntou, né, quais os riscos, né, como que a gente se protege disso. A gente se protege justamente tendo certeza de qual é a base de conhecimento que essa IA vai usar, que são os livros, os nossos materiais didáticos da Somos Educação. Então essa é a segurança que a gente fechado, dá. É um ambiente fechado, é que nem, sei lá, você tem a piscina na sua casa, cara, lá no quintal. Você tem que conhecer a sua piscina ali, cara. A analogia é, eu dentro do plural eu conheço qual é o material didático, quais são os autores, qual é a proposta. Então ela consome dali para gerar um conteúdo adicional a partir daquilo. Então a gente cria esses guardrails que a gente chama, né? E para os alunos, mais segurança ainda, porque eu sei que são alunos menores de idade, então a gente bloqueia ele sacanear. Você sabe como é aluno, cara. Sim. O aluno vai fazer umas perguntas mais sacanas, vai pedir coisas que não devem. Então ele trava, ele barra, porque a gente sabe que não é adequado, né? Então é um ambiente totalmente seguro e confiável, não só para o professor, que está ali com seu material didático, mas também para o aluno e para dar segurança para as famílias, né? Que estão colocando ali os filhos numa escola que quer que sejam protegidos. Com certeza. O debate da IA, ele é imenso e acho que vale acho que uma temporada só de Miratalks para falar, mas são muitos assuntos dentro dele, né? Os limites éticos, enfim. A gente está com o nosso tempo um pouco no fim aí, já estamos chegando no fim, e eu queria que, antes de você dar um recado final aí pro pessoal, que você falasse um pouco aí
sobre o futuro da tecnologia da educação, se é que é possível falar em algum futuro, mas assim, nos próximos anos, para onde que você acha que vai a evolução da tecnologia da educação, né? Porque muitas das coisas que aconteceram foram imprevisíveis, então mesmo o crescimento do plural ou do desenvolvimento das ferramentas, porque teve uma pandemia e de repente chega a inteligência artificial, o que você vê daqui para frente, né? E até para você dar um agradecimento pro pessoal aí também. Eu não sei se eu consigo dizer muito futuro, mas o que eu prevejo nos próximos 2 anos? Quando eu falei aqui de inteligência artificial, os exemplos que eu dei para você foram muito pautados em ferramentas de produtividade, né? Sim. Seja para os professores ou para os alunos, como facilita a vida deles. Eu acho que toda a tecnologia vai sempre em busca disso, né? De facilitar a vida, seja na escola, seja ferramentas de comunicação, WhatsApp, redes sociais, enfim, qualquer coisa. A tecnologia tem que vir a favor disso. Mas eu acho que tem um aspecto que ainda não é tão bem explorado na educação. Acho que muita gente fala, mas de fato fazer com eficiência é difícil e essa guinada da IA vai ajudar, que é você agora começar com a IA, apontar para as plataformas que tem muito uso, por exemplo, falei dos números gigantescos do plural, mas como que você usa todo esse volume de atividades que os alunos já fizeram, por exemplo, no plural, consumo dos livros, avaliações, provas, atividades. Eu tenho ali, você concorda que eu sei o histórico do aluno, como que ele aprende ou como que ele não aprende, qual que é a melhor solução para ele? Você concorda que eu tenho essa informação? Que eu tenho a identificação dados, né? o dado único daquele aluno na história dele dentro do plural. Eu acredito que nos 2 próximos anos a gente vai começar a ter uma personalização do ensino para trazer cada vez mais equidade para o ensino do que ele é hoje. A tradicionalidade de uma sala de aula, onde tem um professor falando e pressupondo que todo mundo está entendendo, isso cada vez mais nós vamos ter ferramentas para ajudar a personalizar o ensino, para o Diego aprender do jeito que para ele é mais fácil, para o Bruno, para todo mundo. Então a IA vai guiar esse uso de dados, conseguir minerar mais esses dados e conseguir fazer propostas de conteúdos de formas adaptadas, seja para o professor dar a aula, seja para o próprio aluno no momento que ele está estudando. Então, não tenho dúvidas que nos próximos 2, 3 anos aqui as ferramentas de personalização de ensino vão começar a aparecer com mais eficiência. Já existem várias, muita gente que fala que tem, mas de forma eficiente, eu acho que vai chegar agora, que é o próximo passo de você trazer mais predição, trazer mais insights e trazer personalização. Então eu acho que esse é o caminho. E chegando ao final aqui, né, Diegão, eu queria muito agradecer mais uma vez o convite. É sempre uma honra te reencontrar, é sempre uma honra estar aqui com vocês. E para quem está assistindo, eu convido a testarem as soluções, venha para Somos, acho que esse primeiro, venha para Somos Educação, venha conhecer o plural, que é tudo isso que eu falei, é com base nessa experiência, a gente já tem tudo isso funcionando, nós já temos uma primeira versão aí super legal do ensino adaptativo, mas venham conhecer um pouco mais aqui a Somos, o plural, e testem, se arrisquem, não adianta fugir do uso de tecnologia. Não adianta não inserir a tecnologia no dia a dia dos alunos, eles na escola, né? Eles já usam isso fora. A escola não pode ser um hiato na vida do aluno. Então, a inserção de tecnologia com metodologias inovadoras é crucial. E se você tiver alguma dúvida de como fazer isso, eu posso ajudar, o plural, a Somos Educação podem ajudar. Diego, muito obrigado. Legal, obrigado. Bom te ver também, Bruno. Bom te ver como agora diretor de produto e tecnologia educacional da Somos Educação, maior empresa do país de educação. E continue com a gente, então. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Continue vendo os outros episódios e até a próxima. Tchau.